Vamos abrir em Mateus 17, 27. Perguntaram para Jesus, Mateus 17, 27. Perguntaram para Jesus, ou antes, perguntaram a Pedro se Jesus não pagava impostos. E Pedro veio falar com Jesus e Jesus lhe disse: então, mas cobra-se impostos a quem? A quem é filho ou dos alheios? Ele estava a dizer que ele era dono do planeta e iam estar a cobrar impostos a ele. Ele dos alheios. Mas Jesus disse: mas para que não nos escandalizemos, eu quero-vos ler agora, Mateus 17, 27, e diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, então encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus acabou de pagar impostos. O que eu acho mais impressionante é a forma como foi. Nós devemos esperar milagres, porque eles garantidamente vão acontecer. Nós devemos esperar o impossível, porque ele vai acontecer. Como é que vai acontecer, isso não sei. Nem lhe sei explicar, nem lhe sei dizer. Mas sei que vai acontecer. Porque nem na minha própria vida eu sei como é que vai acontecer. Mas sei que vai acontecer. Uma coisa eu sei. Deus, na pessoa de Jesus, foi muito específico naquilo que disse. Agora entenda uma coisa que é aqui que muita gente fica fora do barco. Jesus foi específico no que disse. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um dinheiro, um starter, dinheiro para pagar os impostos. Se lhe dissessem isso hoje, você fazia? Eu volto a perguntar. Se lhe dissessem isto hoje, você fazia? É algo completamente louco, impossível de acontecer. E depois havia mais coisas. Tem que ir ao mar, agarrar um anzol, fazer pesca de anzol, que não é fácil. Tirar o primeiro peixe, mas porquê é que tem de ser o primeiro peixe e não o segundo ou o terceiro? E tem que lhe abrir a boca e tirar o dinheiro da sua. Uma loucura, não é? É bom você se habituar a andar com Jesus. É realmente uma loucura. Garantidamente nós não sabemos como é que vem a solução para as nossas vidas. Mas garantidamente ela vem. Garantidamente o dinheiro vai aparecer de um lado ou do outro. Garantidamente Deus responde às nossas orações. Garantidamente Deus está no processo de nos abençoar, porque Ele quer nos abençoar e quer que nós vivamos uma vida abençoada. Se não estamos a viver uma vida abençoada, é melhor olharmos para nós próprios e vermos o que é que estamos a fazer. Então vamos semear em nome de Jesus. Dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, Obrigado, como o Pai, em nome de sol Jesus. brilhará. Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o 14:32. recompensará. Mateus 14:32. Ainda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria como o sol brilha, e Deus o recompensará.
Obrigado, Pai, podemos caminhar no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque és Tu que enche a nossa boca de bens. És Tu que sobre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E por isso nós te agradecemos e te bendizemos, que é real nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Teu nome. Amém. Vamos sentar, se faz favor. Aqueles que já estão sentados continuam sentados. E vamos abrir em Mateus 14, 32. Já estamos em Mateus, vamos a Mateus 14, 32. Eu quero-vos dar o título desta mensagem, que é Verdadeiramente. Eu, quando ouvi este título, eu pensei, verdadeiramente, há tantas hipóteses, há tanta coisa, mas eu procurei na palavra de Deus versículos para entender o que é que Deus queria que eu falasse. E ao encontrei vários, porque verdadeiramente na Bíblia quer dizer é de verdade. Olhem que é de verdade. Olha que é mesmo de verdade. É isto que quer dizer verdadeiramente. Então eu vou-vos contar o que é que aconteceu antes de nós podermos ler o versículo bíblico. E o que aconteceu foi que Jesus estava de uma margem, mandou que os discípulos fossem andando no barco, e eles foram para dentro do barco e estavam agora no meio do mar, e agora estava um vento contrário e estava a levantar ondas e estava a haver uma tempestade. Jesus foi caminhando por cima das águas até chegar a eles, e quando chegou a eles ficaram espantados, pensaram que era um fantasma, e ele disse, não, sou eu. E Pedro, olhando para ele, disse, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro começou a andar por cima das águas. Só que depois viu a tempestade, viu tudo o que estava a acontecer e começou a ir ao fundo. E Jesus agarrou-lhe na mão e disse, por que duvidaste, homem de pouca fé? Quando subiram para o barco, é o que vamos ler agora. E quando subiram para o barco, no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E nós dizemos que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus? Eu lembro-me, quando eu aceitei Jesus numa igreja que havia, na altura, ainda existe, em Alvalade. E foi lá que eu aceitei Jesus, como Senhor e Salvador. Mas depois, por quem me levou lá, levou-me a outra igreja, que na altura em Carnaxide. Realmente uma igreja cheia do Espírito Santo, que era completamente diferente do normal. Eu já estava numa igreja que não adorava imagens, que todos cantavam, se alegravam, uma igreja do qual eu não estava habituada. Quando cheguei à igreja, estava na altura em Carnaxide, eu então vi algo completamente sobrenatural. E eu creio que foi isso que me agarrou a Deus. Porque eu creio em Deus. Mas nós queremos crer em Deus, num Deus sobrenatural. Um Deus que faz muito acima das nossas expectativas, muito acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Um Deus que opera verdadeiramente e realmente. Um Deus que ouve as nossas orações e responde a elas. E está connosco. Eu, quando comecei a trabalhar como guarda noturno, eu tinha 21 anos de idade. A nossa companhia era o rádio do carro, às vezes, e tínhamos um rádio de comunicações que falávamos uns com os outros. Era uma profissão muito solitária. E ao princípio fez-me um pouco de impressão estar sozinho. Eu entrei com 21 anos, aos 25 anos de idade, em agosto desse ano, em 91, eu aceitei Jesus. E a partir desse dia, eu nunca mais me senti sozinho.
Pelo contrário, não precisava de rádios. Eu até depois, mais tarde, ficámos sem rádios de comunicação. Não precisava. Só tinha o telemóvel para comunicar. E o rádio do carro eu nunca o ligava. Eu não precisava. O que é impressionante é que eu nunca mais me senti sozinho. Eu estava acompanhado. Eu sabia disso. Sentia isso. E se alguns dizerem, mas eu não me sinto, eu sinto-me sozinho. Então porquê é que não busca o Senhor? Porquê é que não busca a Deus? Você vai ver, nunca mais vai estar sozinho. Nunca mais vai se sentir sozinho. Ele será a sua companhia sempre. Eis que estou convosco até à consumação dos séculos, diz ele. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele está connosco. Verdadeiramente Ele nos ama e nos defende. É o nosso advogado perante o Pai, constantemente a defender-nos. Porque Ele espera que nós nos arrependamos dos erros que fizemos. Possamos pedir perdão. E então Ele vai perante o Pai e diz, estás a ver? Ele pediu-te perdão. E tu tens que perdoar pelo sacrifício que eu fiz. Pai. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Os discípulos, perante o que viram, realmente viram só alguém que tenha Deus na sua vida pode operar os sinais. Várias pessoas disseram isso nos Evangelhos. Se você ler os Evangelhos, várias pessoas disseram isso. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pois está na altura de você verdadeiramente colocar Deus na sua vida e aumentar esse Deus. Mas como é que aumenta-se este Deus? Pela fé. Ao princípio, eu não percebia como é que a fé funcionava e pensava que fé era algo que eu tinha de querer, fazer muita força, querer. Mas querer vai acontecer uma luta dentro de nós. Pedro, quando agarrou e foi pescar um peixe, abrir-lhe a boca e tirar dinheiro dentro dele, ele teve que desafiar a ele próprio. Porque é loucura isto acontecer. E você tem que desafiar a si próprio, acreditando que Deus vai operar algo que é impossível para todos os outros. E é aqui que Deus se move. No impossível. Porque para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. É neste grande e poderoso Deus que eu quero que você confie. E o busque cada vez mais. Mas como é que você pode aumentar Deus na sua vida? Vai conseguir aumentar Deus na sua vida vendo televisão? Se estiver a ver os programas certos, cá até pode. Se estiver a ver algo relacionado com a Bíblia Sagrada e com Deus, se calhar você vai conseguir aumentar. Mas se não tiver a fazer isso, não vai aumentar. Se você estiver a ver qualquer coisa no telemóvel, vai aumentar a sua fé. Se estiver a ler a Bíblia ou a ler algum livro evangélico, vai aumentar a sua fé. De outra forma, não vai aumentar a sua fé. Pelo contrário, vai estragar a sua fé. Então, espera aí. O que você me está a dizer é que a Bíblia vai aumentar a minha fé? Sim, a Bíblia vai aumentar a sua fé. Então, mas como é que se faz? Lendo e pensando sobre ela, que se chama meditar. É você pensar sobre aquilo que Deus escreveu a nosso favor. Sim, porque eles foram as cartas. Ouça, principalmente o Novo Testamento, foi escrito para as igrejas. Foi escrito como edificação. Nos primeiros 4 livros da Bíblia, os Evangelhos, você vai ouvir a descrição como Jesus andou, o que fez e tudo o que fez. Em Atos, vai ver a manifestação
de Deus através dos discípulos. Mesmo alguns que andaram com Jesus e outros que nunca viram nem conheceram Jesus, mas creram na palavra de Deus. Em Atos e depois de Atos, todas as cartas que foram escritas às igrejas para a edificação das igrejas. É de muita importância você ler a palavra de Deus, porque é através dela que você vai ganhar fé. Isto quer dizer que o Espírito que está na Bíblia vai encher a sua vida. Era aqui que eu não entendia porquê e como é que isso acontecia. Porque havia alturas em que eu orava e as coisas aconteciam, e houve alturas que eu orava e eu tinha que fazer fé e tinha que fazer força e as coisas não aconteciam. E eu fazia-me confusão. Fé é algo que acontece dentro de nós. E é algo que acontece pela nossa comunhão com Deus. À medida que nós lemos a palavra de Deus, nós nos enchemos de Deus, da sua vontade, começamos a perceber o que devemos e não devemos fazer, e à medida que respondemos a isso, à medida que Deus nos mostra alguma coisa através da sua palavra que não devemos fazer e nós não fazemos, nós estamos a encher-nos de Deus, porque estamos a fazer a sua vontade e não a nossa. Ao fazer assim, você cada vez vai se enchendo mais de Deus. Então as coisas que realmente para os outros é impossível, para si começa a ser possível. Só se for ler, vamos aqui a Marcos 16, acho que é 15. Marcos 16, 15. Agora é todo. Marcos 16, 15. O que é que aconteceu até aqui? Jesus tinha sido crucificado. Jesus morreu na cruz, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. Muitos discípulos, alguns deles duvidavam ou punham em causa se Jesus realmente tinha ressuscitado, o que é que tinha acontecido e tudo mais. Mas Jesus lhe desapareceu e falou-lhes estas palavras. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Agora eu quero que você volte aqui ao versículo 17. Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que crerem. Se não crerem, não vai acontecer. Se você não acredita que pode ser curado por Deus, a cura não vai acontecer. Se você não acredita que Deus o vai sustentar, você não vai ser sustentado. Entende? Se você não acredita que Deus vai abrir portas que antes estavam fechadas, as portas não se vão abrir. Deus age de uma forma completamente diferente de nós. Nós agimos muitas vezes pela experiência de vida e pela lógica. Deus não trabalha assim. Completamente fora disso. Deus age pela fé. E nós temos que aumentar a nossa fé. Só aumentando a nossa fé, Deus se pode manifestar através de nós. E você diz, então, mas aumentar a fé, ouça, ter fé em Deus é não duvidar do que vai acontecer. Se você duvida, você tem que lutar contra a dúvida e tirar a dúvida da sua vida. De outra forma, não vai resultar.
Muita gente tenta através, não, mas eu tenho Deus, eu creio em Deus. Glória a Deus que você crê em Deus, mas você não está a ser abençoado. E não está a ser abençoado porquê? Porque ainda acredita nas coisas feitas à sua maneira. Não acredita nas coisas feitas como à forma de Deus. Muita gente que lida comigo fica a olhar para mim cada vez que eu dou algumas respostas. E eu sei que as pessoas olham para mim com dúvida. Mas isso não me importa. O que me importa é aquilo que eu creio e é aquilo que acontece na minha vida. O que me importa é que Deus me tem sustentado até aqui e me vai sustentar sempre, em nome de Jesus. O que me importa é que Ele me tem curado e me tem abençoado, mesmo perante situações que é difícil. Eu tenho lutado com isso. Porquê? Porque eu luto com a palavra de Deus. Eu declaro a palavra de Deus constantemente. Eu declaro a palavra de Deus todos os dias. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, para os seus pisos já fui sarado. Até aí, quando as dores apertam, quando aquilo acontece, o que é que eu devo fazer? Deve agir perante a sua fé. Se a sua fé duvida que Deus pode fazer alguma coisa, então vá para os âmbitos normais, vá para os medicamentos, vá para os médicos, vá para onde quiser. Só você crê em Deus. Só você crê em Deus. Você está cheio da palavra de Deus. Você tem que estar cheio, senão não resulta. Muita gente quer crer em Deus sem conhecer Deus. Muita gente quer que aconteçam milagres na sua vida, não buscando a Deus. Quer viver a sua vida conforme sempre viveu e depois que Deus responda às suas orações e busca-se. Ouça, não resulta. Você tem que dedicar da sua vida para Deus. Você tem que agarrar e dar um tempo da sua vida para Deus. E só assim, por isso é que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Mas buscai primeiro. Não é como vocês querem. Não é quando vocês querem. É quando vocês buscam a Deus e largam tudo nas mãos dele. E ele opera. Você entende? Eu tive anos para resolver um problema na minha vida. Uma conta muito alta financeiramente. Anos. O que é que eu fiz? Nada. Deus me mostrou que ia desaparecer como o fumo. E sabe o que é que aconteceu? Exatamente como ele disse. Anos mais tarde. Muitos anos. Você entende? Eu quero que você perceba que a forma de Deus atuar não é como você pensa. Será que nós podemos recorrer a médicos? Claro que podemos recorrer a médicos e isso conforme a sua fé. E você deve recorrer a médicos. Agora você deve orar para que Deus dê sabedoria ao médico para receitar o que deve, para Deus dê sabedoria ao médico para fazer na sua vida o que deve ser feito. Você está a entender? Você pensa que é o médico que vai ajudar? Eu peço desculpa, mas você está completamente errado. Deus. E quando você busca a Deus, Deus faz mover céus e terra a seu favor. Eu não estou a dizer com isto, e entenda muito bem uma coisa. Seja tudo segundo a medida da sua fé. E se você vê que não há hipótese de outra forma e acha que não há hipótese de outra forma, por favor, recorra aos médicos, por favor, recorra ao hospital, recorra aos sítios que você acha que deve ir. Agora, se você está cheio da palavra de Deus, você não precisa fazer nada. Agora, se você passa a sua vida sem buscar a Deus, e buscar a Deus é ler a sua palavra,
sem ouvir a sua palavra, como é que você quer obter uma resposta de Deus para a sua vida? Ouçam, eu aceitei Jesus porque eu queria algo de Deus. Eu sempre amei a Deus, toda a minha vida. Sempre amei a Deus, sempre confiei, sempre acreditei que Ele existe. Sempre, sempre, sempre. Só que eu fiquei numa altura completamente desesperado e eu queria uma solução para a minha vida. E eu busquei a Deus. E eu busquei a Deus. Falava com Ele. Chorava. E Deus me deu a oportunidade de conhecer uma igreja, a aceitar Jesus. E depois começou-me a mudar a minha vida. Depois passou para segundo plano aquilo que eu queria para a minha vida. Para primeiro plano, o que passou foi Deus. Quando eu fiz isso, então começou a chegar até mim aquilo que eu queria. Muita gente quer vir a Deus, confiar a Deus e quer soluções instantâneas, tipo micro-ondas. Elas existem? Às vezes existem. Às vezes eu já vi acontecer. Mas toda a solução instantânea tem um problema. Sabe qual é? Assim como veio, pode ir embora. Porque se você não tem fé em si mesmo, se não tem confiança em Deus, não busca a Deus, não continua a encher-se de Deus, o que vai acontecer é que aquilo que veio, que você foi abençoado e liberto, pode ir embora. E você perde a bênção. E depois pensa, não, cá nunca tive curado. Não, você ficou curado. Houve uma pessoa que eu levei à igreja. E a pessoa estava lá. E essa pessoa tinha enxaquecas, que é dores de cabeça muito fortes, de tal forma, eram tão fortes, tão fortes, tão fortes, o que ela fazia era fechar-se no quarto. Fechar-se no quarto. Ficar tudo às escuras e meter um pano úmido na cabeça. De tal maneira que as enxaquecas eram fortes. Isto era a mulher de um colega meu. Eu levei-os à igreja, eles foram à igreja, estiveram lá. O pastor orou por ela. Não especificamente por alguma coisa, só orou por ela. A partir dessa altura, nunca mais teve enxaqueca. Nunca mais. E ela não pediu nada sobre isso. Mas as dores que ela tinha muito fortes desapareceram. E o meu colega falava comigo e disse, ela deixou de ter. E eu virei para ele, será que não teve coincidência quando foste à igreja? E ele começou a pensar, se calhar. Pois é. Deus opera de formas que nós não esperamos. A coisa estava a acontecer e deixou de estar de repentinamente. A coisa estava a acontecer e deixou de acontecer. Eu lembro-me de termos ido a Beja pregar. Acho que foi numas últimas reuniões, na última reunião, penso eu, que fomos a Beja. E estávamos lá e nesse dia alajei o meu pé. Mas alajei o pé, eu acho que meti o pé de lado e doía-me muito, mesmo muito. Mas eu continuava a andar e a forçar e eu dizia, obrigado, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Começou a reunião e eu continuava com dores. A meio da reunião já não tinha dor. Desapareceu completamente as dores. Eu estava ali para buscar a Deus e Deus apareceu. Houve várias pessoas que foram curadas nessa reunião. E eu quero que você entenda, curadas por quê? Por mim? Não, desculpem. Por Deus. Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Não é um homem. É Jesus. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E você tem que entender uma coisa. Nós operamos porque queremos. E também Deus vai operar na nossa vida porque nós queremos.
porque nós estamos a acreditar. Mas a fé só vem pelo meditar na palavra de Deus, pelo ler a palavra de Deus. Então há coisas na nossa vida que se vão abrir, há caminhos que se vão abrir, que antes estavam fechados, que antes que não davam, não funcionavam. Porque nós estamos a buscar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo o resto vai ser acrescentado. Tudo o resto será acrescentado. Nós não vamos ter falta de nada. Nós vamos estar bem. Eu aconselho vivamente, se você me está a ouvir, isto é um conselho de coração. Peça a Deus que lhe mostre uma igreja que você deve frequentar. E você vai dizer, mas eu já estive numa igreja e não correu bem. Não correu bem porquê? Você nunca fez a pergunta. Cá não correu bem porque você não estava bem. Às vezes nós não percebemos porque é que as coisas nos acontecem. Houve coisas que aconteceram na minha vida que não foram boas. Mas eu comecei a perceber que as coisas que não estavam boas era Deus a mostrar-me alguma coisa que não estava boa em mim. Que não estava bem em mim. Será que eu agora faço tudo bem? Nossa, quanto eu gostava que isso acontecesse. Infelizmente não. Infelizmente continuo a ser humano. Mas tenho aprendido que no meu caminhar eu tenho que andar com Deus. E andar com Deus é deixar de fazer algumas coisas que eu faço. É muitas das vezes estar calado em vez de falar. Mesmo perante as circunstâncias quando não são boas. É outras vezes, houve alturas que eu não queria falar. E Deus me obrigou a falar. Ele é que sabe o que está a fazer, não sou eu. Ele sabe. Quantas vezes, ainda hoje, eu estava a dizer, Senhor, seja a tua vontade e não a minha. Seja a tua vontade e não a minha. Eu sou servo teu, no nome de Jesus. Eu estava a dizer isso. Seja a tua vontade e não a minha. Eu, antes de começar, estávamos na adoração, eu estava a dizer, Senhor, sejas tu a falar e não eu. Sejas tu e não eu. Que faças o que tu queres e não eu. Porquê? Porque eu sei o que vem de Deus é o melhor. Porque eu sei, se for Ele a dirigir, é bênção. É bênção. Então, o que é que nós temos que fazer? Vamos a Romanos 13, 3. Romanos 13, 3. Oh, glória. Está mal, está errado. Estou a ver. Eu digo já qual é o versículo, mas o que eu vos disse está errado. Não é isto que eu procuro. Romanos 12. 12, 3, desculpem. Não sei onde é que vos fui buscar os 13, mas pronto. Romanos 12, 3. Paulo escrevia a carta a Romanos, Romanos 12, 3. Paulo escreve esta carta aos Romanos, um tratado tremendo de teologia, uma carta que eu aconselho você vivamente a ler e a reler e a pensar sobre ela, porque vai abençoá-lo muitíssimo. Paulo escreve aos Romanos e mostra Deus, o poder de Deus nesta carta. Mostra realmente que tudo pode acontecer, se você querer. Veja, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentro de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
E é aqui que eu vos quero chegar. Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Isso quer dizer que nós temos uma medida de fé. Então, e que medida é essa? É uma medida que nos ajuda a começar. Mas nós temos que aumentar essa fé. Aumentando a fé como? Pois fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Temos que encher-nos de Deus. Ouça, é muito impressionante. Por exemplo, há filmes de terror, há livros também de terror. E o que é que esses livros ou esses filmes fazem? Fazem só uma única coisa. Fazem despertar em cada um de nós, ao lermos e ao vermos esses filmes, medo. Portanto, chega uma altura em que nós vamos a um sítio e pensamos que pode acontecer aquilo que aconteceu nos filmes ou que lemos nos livros. O espírito de medo que está nesses filmes ou esses livros vem para as nossas vidas. Com este exemplo, o que é que eu vos estou a dizer? Ao você ler a palavra de Deus, o espírito que está na palavra de Deus, na Bíblia, vem para nós, para nos encher. E esse espírito chama-se o Espírito Santo. Por isso é que nós devemos ler a palavra de Deus, porque vamos ser cheios. Você disse, mas coisa estranha ler. Como é que ler nos vai fazer encher? Ao nós lermos, vamos pensar sobre o assunto. E ao pensarmos sobre esse assunto, Deus nos guia na sua palavra para nós percebermos o que estamos a ler. Deus, por assim dizer, vende para nós a sua palavra ou rasga o véu que está a tapar aos nossos olhos a palavra de Deus. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma vez eu estava na igreja, eu não conhecia sequer o versículo bíblico. E estávamos a falar sobre fé, e eu percebi que uma pessoa tinha falta de fé. Não tinha a fé suficiente para uma coisa acontecer. E Deus me mostrou isso. Mostrou-me através de um versículo. Ele mostrou-me que sem fé tudo o que não é por fé é pecado. Eu mostro já onde é que está o versículo bíblico. Estamos lá perto. Em Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Em todo o contexto, você ler este capítulo, Romanos 14, 23, em todo o contexto, você ler, estão a falar sobre o que se deve comer, uma comida, ou se não se deve comer, que tipo de comida que se deve comer, e estão a falar disso. E depois dizem que a comida é abençoada pela nossa oração. Nós podemos comer de tudo, mas temos que orar sobre a comida, abençoar a comida, para sermos abençoados. Mas temos que o fazer com fé, confiando que a nossa oração vai abençoar a comida e que a comida não nos vai fazer mal. Veja o que está aqui escrito. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo o que não é por fé é pecado. Se você separar esta parte deste versículo, tudo o que não é por fé é pecado. A cada vez que você duvida, você está a pecar perante Deus. Você está a duvidar de Deus próprio. Você está a pecar perante Deus. Você duvida que Deus o pode curar. Você está a pecar perante Deus.
você duvida que Deus vai operar, você está a pecar perante Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Retirar essa dúvida. Como é que retira essa dúvida? Para começar, você deve expulsá-la da sua vida e da sua mente. Eu ordeno todas as dúvidas, saem da minha mente em nome de Jesus. E depois, encher-se da palavra de Deus. Eu estava uma vez numa reunião, e nessa reunião, enquanto estava a decorrer a reunião, uma pessoa manifestou-se com espírito demoníaco. Começou a fazer aquelas coisas que eles fazem, mandar-se a gritar, mandar-se para o chão, barafustar, sei lá, fazer as coisas do costume que os demónios fazem. À medida que nós orávamos e louvávamos e adorávamos a Deus, o espírito saiu da pessoa. Mas quando saiu da pessoa, entrou dentro de outra. E outra pessoa começou-se a manifestar. Deus mostrou-me o que é que está a acontecer, o que é que estava a acontecer. Então o que é que estava a acontecer? Aquela pessoa foi liberta, o espírito saiu e encontrou uma casa vazia, encontrou uma pessoa vazia e entrou dentro dela. Depois ela foi liberta também e eu no final entreguei-lhe um livro, fui buscar e comprar um livro para lhe dar, que era como fazer o PDC, fazer o orar todos os dias, porque ela estava vazia. Ela tem que se encher com Deus. O espaço que ficou vazio dentro dela, ela tem que encher com Deus. Ela não vai encher com comida, não vai resultar. Ela não vai encher com ideias do mundo, ideias que os outros dizem. Não, ela tem que encher com Deus. Com as ideias de Deus, com os pensamentos de Deus. Onde é que encontra isso? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O Espírito que está na Bíblia, Pai, o Espírito Santo que está na Bíblia, vai nos encher a nós. Nos vai capacitar para fazer todas as coisas. Então o que nós antes achávamos que era impossível, para nós começa a ser possível e a acreditarmos que pode acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. Nós temos que ler a palavra de Deus como a palavra que o próprio Deus está a dirigir para nós. Nós vemos algo que Deus nos mostra que está errado, nós temos que ver se esse erro está na nossa vida. Se você olhar e ver e dizer, mas este erro pode estar na vida da outra e daquela pessoa, ouça, trate primeiro da sua, deixe lá a outra. Deixa a outra. Ah, mas a outra também precisa de ajuda. Ouça, a ajuda que você pode dar é orando por ela, não é falando com ela. Eu sei o que eu estou a dizer. Uma vez estava numa reunião e Deus me revelou uma coisa que estava a acontecer com uma pessoa. E eu, na minha ingenuidade, na minha falta de maturidade em relação a Deus, eu agarrei e falei com outra pessoa sobre isso. A outra pessoa chamou essa pessoa que precisava de ajuda e quase não bateu nela, mas falou palavras que magoou. E eu quando vi aquilo eu disse, eu fiz errado, eu devia ter estado calado. Quando Deus me mostrou a mim alguma coisa era para eu orar, para eu ajudar, ou para saber de forma como falar com ela. Não é para repreender a pessoa. Porque a pessoa precisa de ajuda pelo erro que está a fazer. Isto quando Deus me revelou alguma coisa. E a partir daí eu nunca mais falei de nada daquilo que Deus me mostrava. Eu a partir dessa altura fiquei calado. Quando foi a minha vez de ministrar e falar com as pessoas, à medida que Deus me mostrava o que é que estava a passar com a pessoa, eu falava com a pessoa para fazê-la entender que deveria de mudar, que Deus a amava e que deveria mudar com amor aquilo que está a fazer. Entenda que o Espírito de Deus nos ajuda, mas entenda uma coisa.
Eu já senti Deus revoltado com algumas pessoas. E você diz, então, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Havia uma pessoa que queria acabar com a sua própria vida. E você não imagina como é que eu falei com ela. Fui o mais bruto possível que existe. Repreendi a pessoa mesmo. Isto não tem a ver com todas as pessoas. Eu não sei quando é que é com uma pessoa, quando é que é outra. Deus é que sabe. Eu sei que eu fiz isso. Uma vez estava numa reunião e uma irmã há muito tempo não ia à reunião e eu comecei a falar e a falar, mas foi muito duro. Eu fui muito duro, mesmo muito duro. E eu sabia que estava a ser duro, mas eu não conseguia parar. Porquê? Porque Deus queria chamar a atenção a essa pessoa. As pessoas não entendem. Pensam que Deus é amor e a partir daí, pronto, Deus é amor e fazemos tudo o que queremos. Fazem tudo o que querem e têm consequências por tudo o que fazem. Porque se você faz algo que não agrada a Deus, vai haver consequências. Vai haver consequências. E não há hipótese de fuga. Se você está a fazer algo errado, se você não está a esconder coisas aos outros, vai haver consequências. E depois? Eu não posso fazer nada. Isso é entre si, Deus. Isso é entre si, Deus. Você tem que perceber que nesta vida nós vivemos à nossa maneira, muitas das vezes, e porque nós vivemos à nossa maneira, há consequências de vivermos à nossa maneira. Quando vivemos à maneira de Deus, Deus começa a moldar-nos e a moldar-nos para que a bênção chegue às nossas vidas. Porque nós fomos chamados para herdar uma bênção. Eu já vos tenho falado sobre isso, está lá escrito em 1 de Pedro. Nós fomos chamados para herdar uma bênção. E só teremos essa bênção se andarmos com Deus. Mas para andarmos com Deus, o nosso caminhar tem que mudar. Pois eu estava-me a lembrar e a pensar sobre toda esta reunião e a primeira pessoa que me lembrou foi Davi, o rei Davi. Ouça, Deus honrou o rei Davi de uma forma como eu não vi na Bíblia a honrar a outro homem. Deus honrou o rei Davi que de gerações em gerações Deus garantiu que a sua família nunca mais sairia do trono de Israel. E 15 gerações depois, perto de 15 gerações depois, Deus ainda falava ao rei que estava na altura a dizer, assim como Davi teu pai, e 15 gerações, ele já não era bisavô, nem trisavô, nem quatravô, já era sei lá o quê, avô. Mas Deus continuava. E Deus honrou de tal forma a Davi que disse que das gerações de Davi, dos filhos de Davi, dos netos, dos bisnetos, tudo isso, nasceria Jesus. Da sua linhagem nasceria Jesus. E você diz, bem, então Davi fez tudo certo. Aí é que você se engana. Davi fez erros, muitos erros muito graves. Ele uma vez não foi para a guerra e estava sentado no seu palácio, do alto do seu palácio, e viu uma mulher a tomar banho. Normalmente, quando toma banho, está todo nu. Não sei se é de conhecimento geral, mas é. A mulher estava toda nua, e ele viu-a e cobiçou-a. E então tentou saber de quem ela era. Quem ela era. E descobriu que era mulher de uns dos seus guerreiros. E chamou-a, se engraçou dela e deitou-se com ela. E ela engravidou de Davi. E ele mandou chamar o seu guerreiro para que o seu guerreiro fosse para casa e se deitasse com ela. Para justificar o seu pecado. Sabe o que aconteceu?
Ele não foi para casa. Davi quis arranjar uma solução e então mandou uma carta por ele à frente de batalha, para que o comandante agarrasse, o metesse na frente de batalha, para que ele morresse. E assim aconteceu. Davi pecou. Depois casou-se com essa mulher e chegou o profeta ao pé dele e disse assim. Ele disse por outras palavras, mas no final o que ele disse foi: a criança que vai nascer não vai sobreviver, nem acha que nascer. Ele deitou, sei lá que Davi fez, orou para que a criança sobrevivesse, mas a criança morreu. Mas também lhe disse que a espada não seria de sua casa. Sabe o que aconteceu? Todos os filhos de Davi morreram. Todos. Revoltaram-se contra o pai, mataram-se uns aos outros. Todos morreram. Só o novo filho que nasceu, Salomão, esse tomou o trono. Mas Deus amava a Davi de uma forma incrível. Mas isso é a prova que os erros que fazemos têm consequências. A não ser que nós nos entendemos que erramos, pedimos perdão a Deus e mudemos a nossa forma de viver. Aí Deus perdoa e apaga de nós o erro. E glória a Deus que Ele faz isso. Senão muitos de nós, inclusive eu, já não teríamos cá. Davi não fez mais isso, fez mais erros. Mandou numerar o povo quando Deus tinha dito para nunca numerar os homens de guerra. Para que Deus confiasse em Deus e não na força do braço que ele tinha, na força de homens de guerra que tinha. Mandou numerar o povo e o que é que aconteceu? Caiu sobre o povo maldição. Mas, no entanto, Davi fazia uma coisa. Apesar de todos estes erros, mais alguns, Davi amava a Deus. Davi buscava a Deus. Davi não fazia nada sem consultar a Deus. E por algumas vezes fazer coisas sem consultar a Deus teve consequências. Porque se ele tivesse consultado a Deus, ele nunca teria feito o que fez. Nunca se teria deitado com aquela mulher. Nunca teria enumerado o povo. Mas sempre ele buscou a Deus. Sempre ele buscou a Deus. Sempre ele orava a Deus. Sempre ele sacrificava a Deus. Sempre ele buscava o Senhor. E Deus o honrou por causa da sua busca por ele. E vai honrar a si se você fizer o mesmo. Se você buscar a Deus na sua vida. Buscar mais a Deus. Determina um tempo para Deus da sua vida. Você pode dizer, mas como é que eu faço isso? Oro por tudo. Você vai fazer o almoço? Ore pelo almoço. Você vai para aqui, vai para ali, ore. Você vai fazer isto, vai fazer aquilo, ore. Você vai trabalhar, ore. Mantenha Deus na sua vida constante. Você vai se deitar, ore. Ore. Busca o Senhor. Ele vai saber que você está a buscá-lo constantemente e vai se virar para si de uma forma incrível. Incrível mesmo. Mesmo incrível. Busca a sua palavra. Quando você começar a ler a palavra de Deus, começar a ler a Bíblia, diz, Pai, ajuda-me a entender a tua palavra. Ele começa a desfolhar-lhe a palavra de Deus, a abrir-lhe a palavra de Deus, como nunca você viu. Você vai aumentar a sua fé de uma forma incrível. E então, o que para os outros é impossível, começa a ser possível para si. Porque Deus está a operar através de ti. É Deus que o está a encher. Mas não deve ser só desta forma. Quero-lhe mostrar Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Em Efésios 5, 18,
Paulo escreve à igreja de Éfeso e aconselha-vos que esta é uma igreja espiritual a ficar mais cheia de Deus. E então ele virou-se e diz, no versículo 18, Efésios 5:18, não vos embriagueis com o espírito, andai contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Falando entre vós em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, tudo o que está a passar na sua vida, você deve dizer graças te dou, Pai, em nome de Jesus, pelas bênçãos que tens trazido à minha vida. Graças te dou pelo que está a acontecer agora à minha vida, porque tu tens o poder de mudar tudo e eu creio em ti. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus. Há muita coisa que às vezes acontece na nossa vida que nós preferimos não estar a acontecer. Mas está a acontecer. Está na altura de mudança. Está na altura de você, graças a Deus, graças a ti, Deus Pai, porque tu podes mudar tudo na minha vida e eu creio que já estás a mudar no nome de Jesus. Graças te dou, porque a tua palavra diz que eu estou curado em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que eu estou abençoado em nome de Jesus. A tua palavra diz que eu estou cheio, que és tu que enche a minha boca de bens. Porque a tua palavra diz que eu sou abençoado a entrar e a sair de todo e qualquer lugar. Busca a palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Você vai se encher do Espírito Santo de Deus. E então o que você achava antes que era impossível, agora começa a ser possível. Porque nada é impossível para Deus. Agora você vai ver coisas acontecer na sua vida que antes não estavam a acontecer. Porque você mudou a sua forma de viver. Você moveu-se para Deus. E Deus moveu-se para si. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Eu quero-vos terminar com um versículo bíblico que realmente tocou muito o meu coração. Salmos 37:3. Lá no meio da Bíblia, Salmos 37:3. Salmos 37:3. A palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus é para nos abençoar. Não é algo para dizer não tens de fazer isto ou tens de fazer aquilo. Entenda uma coisa, se você fizer as coisas bem, você garantidamente vai ser abençoado. Deus o vai abençoar. E veja o que está aqui escrito. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente, de verdade, verdadeiramente, serás alimentado. De nada vais ter falta. De nada vais ter falta. Mas tens de confiar no Senhor. Tens de confiar no que Ele está a fazer. Nas portas que Ele vai abrir. Num caminho que Ele vai abrir para abençoar a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Garantidamente, Ele o quer abençoar. Mas garantidamente, Ele quer em nós mudança. Para que isso possa acontecer. Você está a dizer, mas o que é que eu estou a fazer? Pois eu não sei. E vou-lhe dizer uma novidade. E não quero saber. Porque quanto menos eu souber da vida das pessoas, para mim, melhor ainda. Eu quero é que você seja abençoado. E ao você buscar a Deus, Deus lhe mostrará o que precisa de ser mudado na sua vida. Deus lhe mostrará o que precisa de ser mudado na sua vida. Algumas pessoas tendem a recorrer a outras
para encontrar soluções. A solução está bem perto de si. Está na sua boca, no seu coração, na sua forma de orar e buscar a Deus. Ele é que é a sua ajuda. Ele é que é a sua solução. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E vamos ficar de pé. Deixem-se estar sentados, os que não podem, deixem-se estar sentados. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pai, Tu conheces o meu caminhar, conheces tudo da minha vida. Tu sabes tudo de mim. Ajuda-me a andar por o caminho certo, por o caminho correto. Ajuda-me a andar contigo, porque eu quero-te muito. Né? Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Que eu faça sempre o que te agrada a ti. E, Senhor, me ajuda. Ajuda-se. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Uma boa semana, cheia de sol. Vamos ter sol. Você está a dizer, não, mas não é isso que estão a dizer. Eu não quero saber o que os outros dizem. Estou a dizer o que eu digo e o que eu quero. Vamos ter sol. E glória ao teu nome. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Amém.